aqui o nosso bate-papo com o nosso aluno aprovado, Edivaldo Lopes. Isso mesmo. A história dele é muito motivadora. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu quero que vocês deixem depois nos comentários o que vocês acharam desta conversa aí com o nosso aprovado no exame de agente de futebol da FIFA. Antes disso, antes dele entrar, eu quero abordar um pouquinho com vocês como que funciona o nosso preparatório aqui para o exame de agente de futebol da FIFA. Eu vou deixar o link para vocês, se você estiver assistindo pelo Instagram, estará na bio o nosso preparatório. Se você estiver assistindo pelo YouTube, estará aqui logo abaixo na descrição, para que você possa acessar o nosso preparatório completo para o exame de agente de futebol da FIFA e conhecer todos os benefícios. Mas como que funciona? Lá dentro tem videoaulas comentando sobre cada regulamento, os pontos cruciais, os quais foram objeto de prova e também poderão ser objeto de prova, tá ok? Tem simulados lá com questões que caíram nos exames passados. E sem contar que tem todas as atualizações possíveis para que você possa chegar bem preparado e realizar o exame, ser aprovado e obter a sua licença como agente de futebol da FIFA, tá ok? Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários em relação ao nosso preparatório, que ele é o mais completo que tem possível aqui para que você possa chegar na prova e ser aprovado, porque o nosso foco é esse, a sua aprovação, tá bom? E o que acontece? O Edivaldo, ele se preparou aqui conosco desde janeiro, que ele me procurou aqui, e desde janeiro ele chegou já falando: Mônica, quero saber como que eu faço para conseguir o seu preparatório. Como que eu faço? Pago no Pix? Como que é? E olha só para vocês verem, ele adquiriu em fevereiro, nós conversamos em janeiro, final de janeiro, quando foi em fevereiro ele adquiriu, começou os estudos e quando foi em abril ele falou: Mônica, eu não estou muito bem preparado, eu acho que eu não vou fazer este exame. E o nosso preparatório é o seguinte: você adquire ele hoje, você terá o acesso a ele até a data do próximo exame, tá ok? Aí ele não fez o exame em abril, porém, ele falou: Mônica, vou adquirir novamente. Quem é nosso aluno aqui tem um desconto também, igual ele já tinha adquirido uma vez, adquiriu novamente, teve o desconto aí, e ele comprou novamente e se preparou, e agora, em setembro, ele teve a sua aprovação. Estou muito feliz. Edivaldo, vamos começar agora. Se tiverem qualquer pergunta, porque nossa live é ao vivo mesmo, deixa aqui, ó, no ponto de interrogação que eu vou fazer para ele. É um excelente profissional da área e eu conto com vocês em estarem perguntando, questionando: Edivaldo, como que foi? Sem contar que este exame não é fácil, tá? Tem que se preparar. E aí, Edivaldo, tá me ouvindo? Agora, né? Oi, Mônica. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Agora sim, né? Ok? Tá ouvindo legal? Não, Tá me ouvindo? não tô te vendo. Não está me vendo ainda. Depois eu estou te ouvindo, é legal, já saí, já voltei, né? E tem um pessoal nosso que também está assistindo, disse que estava me ouvindo direitinho, vendo. Porque aqui não tá saindo no meu, entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou conversando, aí o vídeo vai ficar gravado. Eu acho que não vai aparecer o seu rosto aqui, mas qualquer coisa a gente faz outro, né? Aqui Tá comigo. bem, então. Tá bem, então. Vamos lá. E aí, Edivaldo, o que você me fala dessa sua trajetória para se preparar em relação a este exame que não foi fácil? É um exame muito complexo, que nas questões coloca ali parte do dia a dia vinculado com os regulamentos que a FIFA exige para você se preparar. E eu quero saber com você, primeira pergunta: onde foi que você conseguiu me encontrar? Se foi através do Instagram, de alguma indicação, do YouTube, como que foi? Ali no início, né, Mônica? Boa noite para todos. Em especial para você.
É um prazer estar conversando com você, fazendo essa live, tá? Ali no início, eu tive uma indicação de alguns amigos que tinha sempre alguns cursos de pessoas que estavam ali interagindo com algum regulamento da CBF e sempre eles me enviaram alguns convites de pessoas que ali estavam também sendo, vamos dizer assim, no auge do momento, porque era ali onde ia ver a prova. Então, apareceram também várias pessoas, né? Oferecendo o curso. E então eu comecei a observar, a enviar de um, de outro. Eu comecei de imediato não a seguir você, mas eu estava sempre, como eu estava sempre observando, aí estava sempre aparecendo para mim, aí eu aproveitei e fui justamente observando o formato, como você falava, a linguagem, como você falava dos assuntos, e ali foi me interessando, né? Foi me interessando. Aí foi quando eu lhe segui, né? E aí por diante, quando eu resolvi lhe seguir, eu digo, pronto, foi ali eu já decidi que ia fazer, vamos dizer assim, todo o preparatório com você. Nossa, excelente, viu, Edivaldo? E uma questão, quando que você começou no mercado futebol? Você parece que tem um projeto, né? Isso, a gente já trabalha com futebol, né? Futebol amador há bastante tempo, né? Futebol, como a gente chama, futebol de várzea, né? Começamos ali há muito tempo. E, consequentemente, depois a gente começou a trabalhar tanto como jogador na época, mais novo tal, depois com envolvimento com a diretoria, consequentemente ali a gente também começou a trabalhar como treinador no futebol de salão, inclusive eu morei aqui na Paraíba, hoje eu sou natural de Pernambuco, moro hoje em Pernambuco, mas como é muito vizinho, eu morei ali na cidade chamada Caporã, Paraíba, e nessa ocasião a gente também continuou com o futebol, porque é uma coisa, o futebol quando entra no sangue, não sai mais, né? Então, eu fui para outra cidade, mas o futebol não saiu de mim. E é E chegando, verdade. aí chegando lá, novo envolvimento com o futebol, etc. Tal. Então a gente começou ali a treinar já uma garotada de futebol de salão. Depois fomos mostrando alguns serviços interessantes. Aí a gestão da cidade nos chamou para ser treinador do futebol de salão adulto para representar a cidade no Campeonato Federado de João Pessoa. E nesse primeiro campeonato nós chegamos, ganhamos logo de imediato o torneio início, muito difícil, porque havia naquele momento um time que já era tricampeão, difícil de se bater, e nós conseguimos já ali um primeiro êxito, e na sequência do campeonato, nós até perdemos o campeonato, mas perdemos um campeonato para eles, mas foi duro, né? Ali eles tomarem aquele campeonato das nossas mãos. Então foi muito interessante. Na sequência também trabalhamos com o feminino no futebol de salão, também representando a cidade na Paraíba, onde também nos sagramos ali campeão pelo feminino no adulto também como treinador. E assim por diante. A gente nunca largou o futebol. Muito bom, viu? E por que que você se interessou pela carreira, né, de agente FIFA? É muito boa essa sua pergunta, né? A gente sempre ali no amador e eu sempre gostei do futebol de salão e desempenhava razoavelmente bem. E no momento eu conheci justamente essa minha namorada, depois ficamos noivos, casamos, e a família dela, né, sempre chamou atenção por jogar, os homens, os garotos da família jogarem muito bem o futebol. Inclusive, teve 2 da família que chegou a ser profissional. Então, quando a gente nos casamos, tivemos ali o nosso primeiro filho,
ele começou a se interessar também pelo futebol. Eu ia sempre levava, ele começou a se interessar. Foi aí, então, que quando ele chegou ali aos seus 14 anos, né? Os seus 14 anos, a gente começou a levar para um futebol justamente ali de base, né? Que aqui em Recife, o futebol do primeiro clube que foi o Santa Cruz de Recife. E ele ali começou, já começava a despontar na nossa cidade, né? E na sequência foi quando a gente começou a levar para começar a fazer ali aquelas avaliações de clube. Excelente. E você já conhecia essa carreira de agente de futebol? Só conhecia só teoricamente, Mônica, só teoricamente. Assim, Entendi. realmente, o formato, a dificuldade, como exercer, de fundo mesmo, eu só vim a conhecer depois que esse meu filho, né, que hoje ele é goleiro, hoje está com 21 anos, né, e a gente começou a percorrer o Brasil. Começamos a percorrer o Brasil, foi quando a gente... Ele, inclusive, Mônica, tem uma história interessante, que ele... Como eu tinha observado que os tios realmente eram bons de bola, realmente, tinham uma facilidade, uma coisa, um dom incrível em jogar bola, eu insistia para ele justamente ser também jogar na linha. E ele não queria, ele só queria ir para o gol. Isso desde os seus 6 anos, 5 anos e meio de idade. E eu insisti com ele até mais ou menos os 7 anos. Na época, na ocasião, eu não tinha muito tempo de observar ele lá. Então, enquanto eu estava lá com ele, ele ficava na linha. Mas quando ele chegou ali com seus 6 anos para 7 anos, que eu deixava lá ele no treino e voltava, ele pedia para ficar no gol. Né? Aí foi quando uma dessas vezes, eu conversando com o treinador dele, eu perguntei por ele como é que ele estava nos treinos, né? Aí ele me falou da seguinte forma: olha, ele chamava ele até de Negão, olha, o teu Negão realmente é um bom goleiro. Eu disse, como assim um goleiro? Porque ele estava justamente, eu estava crente que ele, porque quando ele chegava em casa, ele dizia que foi bem, né? Dizia que treinou bem, mas não dizia que tinha agarrado. E eu achando que ele estava realmente ali jogando bola, mas na realidade ele estava jogando mais no gol. Foi quando eu fui sair daqui e fui ver um jogo dele amistoso, num futebol de salão, e cheguei bem no alto da quadra, entrei, fiquei lá no cantinho e fui observar ele jogar sem ele me ver. Aí, nesse jogo que estava acontecendo, muito pareio, aí eu ainda me lembro que sobrou uma bola assim, bem depois assim, do meio da quadra, e o menino chutava muito bem, chutou uma bola ali no ângulo, ele ali com seus 6 anos e meio para 7 anos, e ele foi nela no canto de mão trocada. Ali eu comecei a observar que ele não tinha nenhum treinamento, não tinha nada, e se ele não tivesse ido de mão trocada, não pegava aquela bola. Aí eu comecei a ver ele com outros olhos, comecei a comprar o material dele de goleiro, e aí seguiu. Aí passamos pelo o Santa Cruz, aqui em Recife, ficamos aqui em um projeto que tinha parceria com o Santa Cruz, chamado ADESP, projeto esse que, na sequência, me chamaram para fazer parte também da diretoria, porque viram que a gente tinha também condição e know-how para ajudar. E nessa sequência, Mônica, a gente fez o Santa Cruz e depois de 1 ano e meio, nós fomos fazer uma avaliação no Flamengo. Está me ouvindo, Mônica? Tô te ouvindo. Tá. Aí vocês foram. Tá. Então, aí a gente fomos fazer uma avaliação depois de 1 ano e meio que estava no Santa Cruz, no Flamengo. Passamos no Flamengo, onde tinha uma quantidade de crianças e ali adolescentes de todo o Brasil. E naquela ocasião, foi um peneirão, tá? Só passou 2 crianças. E entre elas, o meu garoto foi um deles. Eu fiquei muito feliz naquela ocasião. E, de repente,
pouco tempo depois, a gente também foi dispensado. Fiquei triste, mas comecei a ver como era o trabalho do futebol. E eu tinha que me adaptar a todas essas coisas, tanto a alegria como a tristeza de saber receber um não, né? Aí, mas na sequência, mais uma vez, uma semana depois, nós fomos observados pelo um observador do Internacional do Rio Grande do Sul e também fomos escolhidos para ir lá fazer uma avaliação também num peneirão, onde também passamos. Nessa ocasião, eu levei 5 garotos do projeto. Aí o meu ficou no Internacional e um outro ficou no Juventude de Caxias do Sul. Consequência, mais ou menos assim. E de lá para cá a gente não parou. Ele depois foi para o América e depois veio ali. Passamos 3 anos no América, onde ele fez o seu primeiro contrato profissional com 16 anos. E eu lembro quando você estava, Mônica, falando a respeito do regulamento, e quando você falava ali do jogador que ele assinava o profissional com 16, e acontecia dele estar ali com seus 16, 17, 18 anos, e haver uma reversão. E quando você falava em reversão, eu ficava justamente ali e dizia, eu só não podia falar para você, porque sua aula estava gravada, mas eu dizia, eu passei por isso, Mônica. O meu guri foi profissional aos 16, aos 18, 19, quando houve ali a pandemia. Quando voltamos, aí que encaixamos novamente com o clube fez o convite, mas para que a gente houvesse uma reversão. E a gente fez aquela reversão e na sequência de um ano voltamos a nos tornar com ele profissional também. Excelente, viu? Gostei aí da história. Se vocês quiserem mandar perguntas, façam as perguntas aqui na caixinha que tem o ponto de interrogação para a gente poder perguntar aqui para o nosso aprovado aí nesse exame. Muito difícil, complexo. E agora, para quem vai fazer o próximo exame, vai ser importante você perguntar aqui agora, porque ele já é aprovado, tá bom? Edivaldo, eu tenho uma pergunta aqui, é o seguinte, você acha, tá? Você que passou, você é aprovado e já é licenciado agente FIFA. Amém. Você acha que a prova foi muito complexa? O que você achou da prova? Vamos ouvir sua opinião. Ok, Mônica. Mônica, como você mesmo falou lá nos stories, né, desde o início ali de 9 de janeiro, fevereiro. Alô, Mônica? Estou aqui. Voltou. Então, a gente resolvemos a fazer esta prova. Então, quando eu comecei ali a estudar de fato, foi realmente ali no início mesmo de fevereiro, e já a prova já era em abril, foi quando ali tinha mais ou menos umas 500 páginas ainda, depois veio a ser 700 páginas do regulamento, né? Eu disse, nossa, é muito difícil, 500 páginas, né? E a gente começou a estudar. Foi complicado para mim, porque eu tive que entrar numa sala para aprender espanhol e, ao mesmo tempo, estudar os regulamentos que eu não sabia, vamos dizer hoje, anteriormente, de nada. Então, foi difícil mesmo. E o que foi que eu coloquei para mim, assim, como meta? Seguir à risca tudo aquilo que eu tinha depositado naquele momento, que era em você, para, de fato, facilitar o caminho para eu chegar a essa aprovação. Se, por isso que eu segui, é uma pena que não estão me vendo, né? Não estão me vendo, né? O pessoal está te vendo, é só aqui na minha tela que não está aparecendo, mas eu pedi para a minha equipe entrar aqui, mas eles estão te vendo sim, tá? É só aqui na minha tela, eu não sei o que está acontecendo, mas continua falando, o pessoal está te vendo. Então, maravilha, porque eu vou mostrar aqui como eu segui à risca as suas indicações e mostrar e vão ver.
Nossa, Entre incrível, tantas, pessoal. entre tantas coisas que eu segui à risca, o que você falava, etc., uma das coisas que para mim foi importante, e já foi já ali, faltando mais ou menos ali uns 2 meses, foi a questão da marcação da apostila com os grampos. Com os grampos. Você numerou as quatro, os 4 assuntos mais importantes para se trabalhar, sem deixar de lado os outros, mas os 4 mais importantes, que foi ali agentes de futebol, transferência de jogadores, com todas as suas notas explicativas, etc., tá, os seus anexos, né? E todos eles passavam ali também pelo menor, e por ali foi. Então, foi 4 livros. E quando você falava em separar com grampos, você ainda dizia, separe os mais importantes, se você vai trabalhar com a apostila física, com grampos da mesma cor, para que, quando cair o assunto, você já sabe que você vai estar familiarizado com aquele assunto, você já vai em cima sem perder tempo. E eu comecei a trabalhar desta forma. Aí eu vou mostrar agora, Mônica, que você não vai ver. Continua aqui a apostila, né? A apostila continua aqui do mesmo jeito, com todos os grampos. Olha aqui, ó. Vê se dá para ver para a galera, vê se eu vou abrir um pouquinho aqui. Continua com os grampos, né, que eu deixei até hoje, para facilitar eu encontrar a questão. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa mais interessante, Mônica. Agora que eu tô vendo aqui a apostila. Nossa, você parou direitinho, hein? Sim. Os clipes, tudinho. O mesmo assunto. Os assuntos mais importantes, eu deixei os grampozinhos amarelo, cor de ouro. Cor de ouro. Boa, gostei. Eu saí deixando cor de ouro. O mais importante, eu digo, esse vai ser o ouro, porque esse aqui é o mais importante, né? E deixei os outros lá de vermelho, azul, e assim foi. Agora, o mais interessante... Isso facilitou, né? Não facilitou? Você encontrar o assunto, quando você leu lá a questão, você já sabia onde o assunto estava, era só pegar o clipe e já caía na página, não foi? Conta aí para mim. Deixa eu te dizer uma coisa mais interessante ainda. Eu só abri a apostila, Mônica, 2 vezes. Sabe por quê? Eu acho que eu sei. Eu vou lhe dizer por quê. Porque como eu não ia trabalhar com o PDF no notebook, ia ser com ela, então eu tirei para mim o seguinte, se eu vou trabalhar com ela, eu comecei a trabalhar de uma forma que, de fato, eu não decorei, eu aprendi. De tanto eu ler, reler, de tanto eu ler, reler e revisar as suas aulas, quando chegou lá, Mônica, eu só abri uma vez, e quando eu abri uma vez, eu até comuniquei isso para minha esposa. Assim que eu abri, eu já abri na página mesmo. Parecia até que eu estava sabendo onde estava. Abri na página, vi, tirei a dúvida, fechei. Na segunda, na outra questão, que foi a segunda vez que eu tentei abrir ela, que eu demorei, acho que foi milésimo de segundo para encontrar, eu já fiquei agoniado. Eu digo, não vou mais abrir ela. Resolvi a questão, não vou mais abrir, porque eu achei que eu ia perder tempo. E saí passando nas questões, e daí por diante eu não abri mais ela. Então, no caso, você já leu a questão, já sabia, porque igual você falou, você não decorou, você aprendeu, memorizou, certo? Já li a questão e já sabia a resposta. Foi isso. Assim, de tanto estudar. Eu falei, eu sabia. Sabe por quê, Edivaldo? Você lembra a aula que eu falei assim, gente? Na hora que quando vocês começarem a ler a questão, vocês não vão nem precisar pesquisar na apostila de tanto que vocês já estão familiarizados, não foi? Isso, exatamente. E foi isso que aconteceu. A questão foi assim, aí eu me lembrei, sabe, Mônica, de uma passagem assim que a gente não é de desfilar, mas
Tinha ocasião que eu ficava em casa fazendo umas filas, para fazer umas provas e tal. Quando chegava para fazer a prova, eu já sabia, porque de tanto eu fazer a fila e passar, onde buscar, quando eu chegava na prova do circular, na área, né, estudantil, eu nem ia mais, porque eu já sabia de tanto que eu tinha já feito. Então foi assim que aconteceu. E outra questão também, os simulados que você fez ajudou bastante? Porque você foi simulado, mais de 100 questões. Tinha prova, Foi, tinha o que, umas foi, 140 questões. foi. Ajudou você fazendo o simulado? Conta aí um pouquinho, pessoal. Não, foi muito bom. Foi muito bom. O simulado, ele deu um ganho também muito bom. Deixa eu lembrar o que eu ia te dizer aqui com relação ainda. Sim, a prova que você perguntou que foi difícil, como foi, e etc. A única coisa, não é que eu me senti seguro, não. Eu me senti assim que eu estava preparado, como você falou, que eu ia me sentir preparado, eu me senti. Agora, uma coisa que, assim, vamos dizer, que me abateu, e eu fiquei triste, eu saí de lá triste, foi porque a linguagem do espanhol foi muito difícil. Olha, Mônica, eu tive uma experiência lá que eu saí mais triste ainda, porque quando a gente saiu, que ficou conversando, estava lá dois companheiros conversando, aí eu estava perto e começou a conversar. Aí eu falei da linguagem do espanhol, que eu fiquei assim atordoado, e ia e eu voltava para não errar, para não ter uma casca de banana. E eles disseram, rapaz, não é só você não, deixa eu te dizer uma coisa. Aí ele disse, ó, esse rapaz aqui, ele mora em São Paulo. Estava do lado dele assim, estava nós três conversando. Ele é espanhol. Ele mora em São Paulo já faz tempo. Fez a prova também hoje. Ele disse que teve questões que ele não soube, vamos dizer assim, não teve um fácil entendimento do que realmente a questão queria dizer. Pela forma da linguagem do espanhol. Então, eu saí de lá já triste. E quando o rapaz que era espanhol disse que teve dificuldade em algumas questões de entender, aí foi que eu voltei triste mesmo para casa. Mas, Não é para ficar triste, não. não, naquele momento eu disse assim, não, joguei a toalha, porque eu estava seguro de um lado, mas achei que justamente o espanhol teria ali me derrubado, vamos dizer assim. Mas, graças a Deus, eu consegui passar por todos esses dois obstáculos. Não foi Eu tô fácil. muito orgulhosa de você, viu? Eu sei que não foi fácil, porque desde janeiro eu fui olhar aqui nossas conversas, desde janeiro, dia 27 de janeiro, você me procurou, ainda falou assim, Mônica, eu quero comprar o curso, como que eu faço? Tem como fazer no Pix? Eu lembro que você estava assim muito focado, entendeu? Então, você já veio determinado e falou, eu vou fazer, eu não sei se eu vou fazer agora, se eu não estiver bem agora em abril, eu vou fazer em setembro. E você estudando, não estava seguro, porque você, principalmente na questão da língua, você falou para mim, falou assim, Mônica, eu acho que eu não vou para essa prova, porque eu não sei espanhol, tem que aprender. E aí foi aí que você começou a mergulhar, contratou, né, um curso que você me falou, e começou a Isso. estudar. Aqui no direct, todas as dúvidas que você tinha, a gente tirava, conversava. E o que eu sempre falar para você, não vai para a prova com dúvida. Se tiver dúvida, vem aqui me perguntar. Isso, foi assim mesmo, Mônica. Eu comecei a estudar os dois simultaneamente. Quando chegou, quando chegou ali no mês de julho, foi agosto, setembro, foi. Quando chegou ali no final de julho, ali dia 10, dia 7 de agosto, eu parei com o espanhol. Por que eu parei com o espanhol? Porque eu achei assim, eu tenho que dar carga total no regulamento. Então, quando chegou no mês de agosto, eu parei de estudar espanhol. Comecei em fevereiro, em agosto eu parei. Né? Aí foi quando eu dei a carga total no regulamento, porque era ali 703 páginas, e a gente tinha que dar uma passagem todas, mesmo tendo umas como prioridade, né? E foquei nisso aí. Realmente não foi fácil. Não foi fácil. Eu acompanhei, eu tô te elogiando aqui. Tiveram umas 2 ou 3 pessoas que me procuraram ontem. E eu falei para elas, procura o Edivaldo para vocês conversarem com ele.
porque ele é um exemplo de um aluno que é muito esforçado e que conseguiu passar. E ele não começou uma semana atrás a estudar. Eu estou acompanhando ele desde lá do início, em fevereiro, que ele comprou o primeiro curso, aí fechou. Aí você falou, Mônica, eu vou comprar de novo, porque toda vez fecha, né? Fechou aqui, deu a data do exame, aí abre outra turma e é outra coisa. Você falou, não, vou comprar, vou continuar, sabe? Então, assim, a sua dedicação, o seu foco, a sua disciplina, me encheu os olhos. Porque não é fácil você encontrar um aluno que tem esse esforço que você tem hoje. Eu estou admirada aqui, inclusive quando você me passou o áudio, eu fiquei muito emocionada, tá? Você passou o áudio anteontem, na hora que saiu o resultado, você agradeceu a Deus, agradeceu sua família, lembrou de mim. Eu falei, gente, caramba, lembrou de mim. Só de ter lembrado, eu já fico feliz. Imagina você passando um áudio. Eu falei, Deus é perfeito. E no áudio você falava bem assim, olha, Deus colocou você no meu caminho. Ou encontro assim de alma, sabe? Amém. É uma coisa assim que, é igual eu falei para você, eu não tô aqui para ficar só, como que eu posso dizer, ai, vamos vender, vender, vender. Não, eu tô aqui para fazer vocês serem aprovados. Eu não quero saber, eu quero saber como que você tá. Tá bem? O que que tá precisando? Vamos conversar? Vamos fazer isso? E aí eu via também muito você assistindo às aulas, né, que você falava, indo no meu direct no Instagram e falando, Mônica, como que faz isso? Eu tô com dúvida assim, o que que eu faço? Há uma outra questão também que eu queria que você comentasse, é a questão que a nossa equipe sugeriu aí os pontos mais próximos da prova. E o que você achou da sugestão, das localidades? Porque o nosso foco é ter um conforto, né, Edivaldo? E que você fique próximo da prova. E você me falou também que você foi um dia antes. Conta um pouquinho pra gente. Tá bom. Mais uma vez, né? Realmente o pacote foi completo, né? Vocês realmente, assim, como é a minha primeira vez, graças a Deus, eu não parti para uma segunda, mas eu acho que vocês se superaram. Exatamente, Mônica, porque até isso vocês se importaram com o aluno, comigo, né? Porque eu estive como fazer para encontrar uma pousada, um AP que ficasse próximo, e sua equipe colocou várias opções, e essas opções tudo perto. Mesmo assim, ela pediu para entrar em contato, aquele que você gostar do apartamento, entrasse em contato com o anfitrião, para tirar as dúvidas, perguntar, fica perto de tal prédio onde vai ser a prova, etc. Tal. E assim eu fiz, né? Até ali, sem dúvida, eu não sabia nem como eu ia fazer para reservar este AP para ir para lá. E foi quando a gente trilhamos esse caminho antecipadamente. Você disse, olha, não é para vocês fazerem como eu fiz, eu estou dizendo a vocês que eu fui 2 dias antes, né? 2 dias antes, porque eu fui, aproveitei para conhecer a área, conhecer o local, como é que eu ia fazer e tal. E eu procurei também seguir você à risca, Mônica. Eu disse, 2 dias não vai dar para mim, mas pelo menos um dia eu tenho que chegar antes. Pelo menos um dia antes eu tenho que chegar. E de fato. Então eu tenho um amigo que a Bíblia fala assim, que tem amigo que às vezes é mais chegado do que o irmão. Eu tenho esse irmão amigo, não é de hoje, né, que a gente nos conhecemos, e ele mora hoje no Rio, acho que mais de 15 anos. E quando eu falei para ele, ele disse, não se preocupe, eu conheço o prédio que você vai fazer, aonde fica o prédio que você vai fazer a prova, esse apartamento que você está falando, que é perto de tal canto assim, eu conheço também, vou te pegar lá no aeroporto e a gente fica tranquilo. E de feito, quando eu cheguei, já estava no aeroporto. Chegando no aeroporto, a gente veio, tomou aquele cafezinho, ele fez o percurso comigo, me mostrou, né, 3 caminhos diferentes. Eu fiquei até observando. Disse, você vai aqui nesse caminho, tem esse aqui, vamos por esse. Quando eu pensava que não, disse, agora vamos voltar por esse. E realmente, da onde nós ficamos até o local da prova, não dava mais do que 10 minutos de a pé. O anfitrião disse que dá 10 minutos, mas eu acho que dava em torno de uns 5 ou 7 minutos, no máximo.
no máximo. E assim foi feito. Tudo certinho. Isso tudo me deu tranquilidade para quando chegar lá, eu não exagerar no estudo, porque a gente que já é acostumado a fazer prova de concurso, sabe que no dia ou a antevéspera de uma prova, você não pode entrar de cabeça. Mas eu peguei lá e disse, não, se eu não posso entrar, mas pelo menos, sabe de uma coisa, eu vou escutar. Eu vou escutar pelo menos Mônica falar. Aí eu ficava reprisando a sua... Eu não ia ler para não me cansar, para não cansar mentalmente, entendeu? Mas eu ficava lá e ficava revisando. Falou, eu vou revisar a gente, vou revisar transferência de jogadores. E ali eu ficava só escutando. Entendeu? Foi assim que eu fiz a minha revisão. Não fui para a apostila na véspera, nem no dia da prova. Eu fiquei só escutando você as revisões mais importantes, e assim eu fiz e fui fazer esta prova lá. Parabéns, viu? Parabéns. Nossa, é um exemplo a ser seguido, viu, Edivaldo? Você aqui é um exemplo de que as coisas funcionam. O que você me falou, que você seguiu à risca cada coisinha que eu falei, isso aí me enche de orgulho, sabe? Porque, assim, é comprovado aqui que se a pessoa seguir, se dedicar, focar, ter a persistência, separar o tempo para poder estudar, ela passa. Olha aí você. Nossa, você tá de parabéns, viu? Tá de parabéns mesmo. Eu vou guardar esse áudio que você me passou no Instagram, vou guardar assim. Lá também no Telegram que você passou. Eu tô assim, sabe... eu estava até comentando aqui com a equipe, será que a gente continua? Será que o pessoal está assim gostando? O pessoal sempre dá um feedback, sabe? Mas será que a gente continua assim, ajudando outras pessoas? A gente pensou aí, quando passa um pouco, o Edivaldo manda mensagem. Aí eu falei, não, nós vamos continuar porque vale a pena. Eu estou acompanhando, eu sei do esforço, ele sempre perguntando, Mônica, o que você acha? Eu contrato aí um curso de espanhol? Edivaldo, o que você puder fazer para você se preparar, faça. Faça, mergulhe de cabeça que você vai colher bons frutos. E o mais importante é o seguinte, primeiro exame que você fez, você passou. Cara, eu tô assim de cara mesmo, porque não é nem de cara, eu não tô nem tanto surpresa, você sabe por quê? Eu tô de cara, não porque, nossa, o Edivaldo é uma pessoa que começou agora e talvez ele não vai, não. Eu estou, assim, surpresa pela sua dedicação, sabe? E, assim, você sempre caladinho, nunca foi de ficar, como que eu posso dizer, falando coisas negativas, sempre coisas positivas. Não sei se você já observou isso. Tem uma pessoa, assim, muito positiva, sua positividade sabe, contagiante. E aí eu falei, gente, tem tudo para ele poder ser aprovado, tem tudo. A pessoa está preocupada em janeiro, quando chega assim em março, quando fecharam as inscrições, aí você falou, eu não vou fazer, mas eu vou continuar estudando. Aí eu, sempre caladinho assim, sabe? Não é muito de rede social, não é muito de ficar aparecendo e tal. Aí eu pensei assim, gente, o Edivaldo é uma das minhas apostas aqui. Você aposta no aluno o seguinte, quando você vê a dedicação, tá? Quando você vê a dedicação, você aposta. Eu falei, o Edivaldo ele vai ser aprovado. Aí quando chega terça-feira, o Edivaldo, olha, mano, foi aprovado. Aí eu pego aqui, eu vou ver se... Pode ir falando aí, viu, Edivaldo? Eu vou encontrar aqui a sua mensagem. Tá. Então, eu que agradeço, Mônica. Realmente, o formato foi um formato muito bom de estudar, e quando aconteceu ali, do meio do curso... Ó, gente, a aprovação dele, ó, passou. Sim, exatamente. Não sei se vocês conseguem ver, ó, passou. Edivaldo aprovado. Olha que chique. Não, outro nível. Outro nível. Continua falando que agora a gente fica chiquérrimo. Amém. Então, Mônica, eu que agradeço a vocês pelo formato como vocês colocaram. E quando chegou ali do meio do curso para o final, você estava, vamos dizer assim, tipo aquele jogador que quando ele esquenta, né, ele consegue bater com as duas pernas. Às vezes ele nem bate, mas ele aqueceu tão bem que ele já começa a bater bem com as duas pernas. Então,
Quando chegou ali do meio do curso final, você estava fazendo ali, eu já comecei a observar a diferença. Você estava fazendo ali uma aula e não estava dividindo mais ela, você estava concluindo uma aula em 30 minutos com louvor. Aí eu disse, que maravilha, porque eu não fico pendente do meu horário, vamos dizer assim, de resolver algumas coisas para voltar de novo no meio. Você começou a fechar a prova, a aula, de um assunto, determinado assunto, naqueles 30 minutos. Às vezes dava até menos. Aí você completava com experiência o que aconteceu, e aquilo já servia de feedback para a gente lembrar, como você realmente comentou. Vocês vão lembrar, só por causa disso que eu estou falando. E isso, tudo isso, de fato, aconteceu. Que bacana, gente. Porque assim, quando eu estava gravando as aulas, quando chegava em determinado ponto, eu trazia a prática, né? Da teoria ali, para não ficar só preso na teoria. Ó, o que eu aprendi? Vocês vão lembrar dessa história que eu estou contando na hora que vocês lerem a questão. Aconteceu isso então na prova. Isso, exato. Teve uma questão mesmo a respeito mesmo do jogador. Caiu uma questão que eu lembro bem claramente a respeito do jogador. Olha, caiu uma questão para mim assim simples, mas não quer dizer que vai ser, pode acontecer de cair uma simples, não. Pode ser que aconteça. Aí caiu uma questão, você falou. Foi simples não, viu, Edivaldo? Você que estava preparado. Não foi simples, não. Você que estava super preparado. Pode falar aí a questão. Vamos ver se o pessoal vai acertar. Você lembrou, assim, que na sua caiu uma que falava assim, quanto tempo é um contrato, qual o maior tempo do contrato de um jogador? Então, quando você deu aquela aula que falou sobre isso, e você falou que na sua questão não falou no agente, ele não mencionou o agente, mas perguntou até quanto tempo é o contrato de um jogador. E não falou no agente, aí você justamente disse, não falou no agente, é 5 anos. O jogador profissional, ele tem no máximo ali 5 anos, já que ele não falou no agente. Porque se ele entrasse como agente, aí sim o contrato só teria que ser 2 anos por conta do contrato entre agente e jogador. No meu caiu mais ou menos assim, eu lembrei da questão. Só que eles jogaram o inverso. Em vez de ser os 5 anos, eles jogaram o mínimo. Qual é o contrato mínimo? Aí eu, minha Nossa Senhora. Eles fizeram a mesma questão, não jogaram o máximo, mas perguntaram o mínimo. Aí pronto. Aí foi quando eu fui ali, como a gente chama, por eliminação. Por eliminação. Isso, vai falando aí. Não é? Vamos ver se o pessoal sabe. Fala as questões aí. Quero ver se o pessoal está aqui. Aí, essa questão perguntava qual é o tempo mínimo de um contrato com um jogador. Aí eles colocaram 3 anos, 2 anos, 1 ano, uma temporada, ou um final de temporada. Vamos ver se vocês acertam, viu? Viu, Thiago? Thiago Vasconcelos. O que vocês acham que é o tempo mínimo de um contrato de jogador profissional aí? Falem aí, vamos ver quem vai acertar. Quero ver se vocês estão bem mesmo na fita. Não fala não, viu, Edivaldo? Sim. Vamos ver se o pessoal vai acertar. Enquanto isso também, faça a pergunta aqui, ó, porque tem uma pergunta aqui para o Edivaldo que eu vou fazer aqui do público que está assistindo. Tem aqui o ponto de interrogação. Faça uma pergunta aqui que eu já vou ler a pergunta para vocês, viu? Ninguém respondeu. Ó, o Bielzinho falou que são 2 anos. São 2 anos, Edivaldo? Aí a Raíssa falou que é 1 ano. Aí teve outro que falou que é 1 temporada. Ninguém... Assim, vamos aguardar, né? Gente do céu. Tô falando para você, Edivaldo, que você tá super bem preparado. A gente pensa que... Como que eu posso dizer? Que a pergunta é fácil. Não, mas você foi muito bem preparado. Aí você chega lá... Ah, não, esse aqui... Posso que você nem precisou pesquisar na apostila, né? Não usei não, a apostila não. Como eu te falei, né? Aí a Malba Nilópolis. É minha esposa. Ela vê se ela acertou. Ela colocou quanto? 3 anos, 3 anos. Ela errou. Quem é que acertou? Ó, teve uma aqui que colocou 2 anos, teve outro que colocou 1 temporada. O profissional
profissional, né, Mônica? Ele hoje ele pode vir, né? Vou responder, né? Pode falar agora, Edvaldo, fica à vontade. O profissional, ele hoje ele pode vir, né? Tanto com 5 anos, né? Profissional 4, 3, 2, 1, ou ele pode vir por uma simples final de temporada, né, Mônica? Por exemplo, existe contratos que já aconteceu no futebol por exemplo, um clube disputar ali um campeonato mundial e fazer um contrato de simplesmente aquela temporada, né? Por exemplo, vai disputar o Mundial. Um exemplo, eu vou citar aqui, meu São Paulo, tá? Meu São Paulo vai disputar aqui o Campeonato Mundial e precisa de um atacante ali que realmente seja aquele que chama atenção. Então, desde a parada até o campeonato finalizar, vai dar ali 3 meses, 4 meses. Então, é um contrato, é o menor contrato que pode ser feito com o jogador, é ali um final de temporada, que ele pode estar ali entre 6 meses, 4 meses, 5 meses, que pode acontecer. E foi ali onde a gente marcamos, né? Esse aí. Com certeza, né, Edvaldo? Sério mesmo. Lembra que eu também falei para vocês no geral, mas você vai lembrar, que eu estou conversando agora, falei assim, olha, vai cair a questão X, mas pode só trocar ali alguma coisinha. E foi dito e feito. O meu caiu o prazo máximo, o seu caiu o prazo mínimo. Olha aí, não tem que acertar mesmo. Você mereceu ter passado mesmo, viu? Eu vou até fazer o seguinte. Se caso aqui não ficar gravado o seu rosto, porque aqui para mim não está aparecendo seu rosto, nós vamos fazer uma outra, tá? A gente vai semana que vem. E eu vou organizar, porque, sério, é uma história de vida, a sua, que as pessoas têm que seguir. Eu vou até falar aqui, teve outros candidatos aí que não se prepararam, tá? Começaram aí com um mês. Um mês, se a pessoa ficar só para aquilo, só para estudar, passa, tá? Mas tiveram outros que com uma semana quiseram estudar para poder passar. Aí eu queria perguntar para você, que foi o candidato que está desde o início do ano se preparando. Você acha que se não estudar, eu não vou estudar, se a pessoa for fazer essa prova, ela tem condições assim de passar pelo nível? Não, não tem. Você pode ficar à vontade com o seu PDF em mão para vasculhar com a sua apostila, mas mesmo você tendo o apoio, se não estudar, não vai passar, Mônica. Não vai passar. Porque até para você, até mesmo, como eu falei aqui, você se familiarizar aonde está tal assunto, você tem que saber onde está tal assunto. Em que livro ele é, se ele é o terceiro, se ele é o quarto, se ele é o quinto, para você não perder tempo. E assim também com o PDF. Muito embora tenha a ajuda, no caso digital, que você pode colocar ali o Ctrl F e ir lá, mas nem todas as vezes, foi por isso que eu não fui. Nem todas as vezes quando você dava o Ctrl F, ele ia direto na questão. Ele encontrava várias questões, ou pelo menos várias palavras, né? Ele encontrava várias palavras com o mesmo significado, ou pelo menos ali, sobre aquele assunto, mesmo estando dentro daquela questão. Então, eu achei, para mim, eu achei que ali ficaria mais difícil eu ir no PDF, porque eu ia ter que buscar novamente, aí eu tentei. Como não apareceu, eu ia ter que buscar também ali, eu disse, não, eu vou ficar aqui na apostila mesmo. Eu já comecei com a apostila, não vou arriscar para mudar agora do meio para o final, não. Foi aonde eu realmente comecei a me dedicar, foi quando veio a sua dica de 2 meses de separar os livros com os grampos. E os principais com grampos das mesmas cores. Excelente, viu, Edvaldo? Deixa eu te perguntar. Pode falar. Não. Você falou de questões, se ela for interessante, se ela não for. Ela estava sempre comigo, tá?
Sério, Edivaldo? Sim, não saí não, não saí. Levei para o Rio, tal, porque aqui tinha questões, fundamentos, né? Aonde estava o regulamento. As questões estão todas embasadas aqui. Ah, uma outra Além questão. Você adquiriu as questões, né, que nós fizemos, a parte. Adquiriu, não adquiriu? sim, Ah, é mesmo. Eu tô vendo aqui, ó. Me presta aqui. É porque eu tô te falando, eu não tô te vendo aqui. Olha só, pessoal, o Edivaldo aqui mostrando a apostila, ó. É uma outra, é um outro produto que ele comprou à parte. É sim. fundamentado? Então, conta aí pro pessoal sobre essa apostila aí. Então, O que que você, essa apostila, o que que você achou do conteúdo? Me fala. isso, essa apostila aqui ela foi bastante interessante porque ela não dá só a resposta, né? Ela fundamenta de fato, né, a questão, aonde a gente encontra, né? E você ainda faz observações, aonde está ela e em que livro ela está. Então, isso aí foi muito importante, porque quanto mais eu lia, mais eu fundamentava, eu já sabia, porque eu não tinha dúvida de, por acaso, acontecer um assunto, vamos dizer, ou uma pergunta parecida. Porque quando chega a lei no tratamento de menores, né, existem muitas questões. Por exemplo, ele começa fazer um fundamento de um artigo, por exemplo, um exemplo, 19, aí tem letra A, letra B, letra C. E essas letras, essas definições são parecidas. Não são iguais, mas são parecidas. Mas na resposta, não. Na resposta, quando a gente encontrava a resposta, o fundamento dizia, é a letra B, é essa tal, assim, tal, que fundamenta do artigo tal, tal. Então, isso aí era que realmente era o fundamento que dava, que fundamentou a mim, vamos dizer assim, aprender com mais facilidade. A pergunta, a resposta e o fundamento. Nossa, que bom que você gostou desse caderno de questões, gente. Nossa, nós fizemos aqui com tanto carinho, sabe? Assim, Edivaldo, porque é igual você falou, não é só a questão, qual que é certa, qual que é errada. A gente tentou fundamentar aí o máximo possível, explicando, para você poder encontrar dentro do regulamento, sabe? Sabe, é com muito carinho aqui que a gente trabalha. E vendo você aprovado, eu fico aqui, sabe, até arrepiada, porque como que eu posso dizer? O nosso carinho, o nosso cuidado, a nossa atenção está dando resultado. E olha só, você, gente, você é um agente FIFA, cara. Você não sabe o peso, você não sabe o peso que é ser esse profissional no mercado. Cara, você chegar em qualquer clube que for do Brasil, do mundo, e falar, não, eu sou agente licenciado, o pessoal já olha para você com outros olhos. Você tá entendendo? Porque você passou por um processo seletivo, você entende. Hoje você está dando aula aí pra gente. Não, que é isso, não. Lembrou da questão que caiu na sua prova, lembrou da aula que eu falava que o prazo máximo é tanto. Você falou, Mônica, a Mônica falou do prazo mínimo. Gente, é uma coisa assim, sabe, eu tô assim sem palavras. Eu só tenho a agradecer a Deus, tá? E eu agradeço muito por você ter se dedicado. Você é um exemplo de pessoa, um exemplo de pai, tá? Porque você contou sua história aí, focando na carreira do seu filho. É um exemplo de esposo, contou aí que começou a namorar, noivou, casou. É um exemplo de pessoa e agora como profissional da área. Caramba, é igual você falou no outro áudio que você me passou, você falou assim, Mônica, eu vou precisar muito de você ainda. Eu falei, você pode contar comigo. Eu estou aqui para poder agregar. E, inclusive, com pessoas que trabalham eticamente, com ética, aqui no futebol, são profissionais, têm conhecimento igual você pode contar comigo sim. A gente vai fazer negócios, mesmo que eu não te responda na hora, porque às vezes eu demoro, né, Edivaldo? Mas eu vou te responder, você pode contar comigo. Eu estou muito orgulhosa de você. Eu estava contando aqui para a equipe toda, eu falei, gente, o Edivaldo começou sem saber nada. Eu posso falar isso, não posso, Edivaldo? Sem saber para onde começava
Eu tô vendo aqui seu rostinho, gente. Oh, meu Deus. É porque aqui não dá para enxergar, mas aqui a equipe colocou aqui, sabe? Então, assim, começou sem saber nada, nem para onde ia. Cara, que é isso? O cara foi aprovado no primeiro exame. Tem gente, Edivaldo, eu vou ser bem sincero com você, tem gente que não foi aprovada no primeiro, foi agora no segundo, não foi também. E isso, pessoas que já trabalham no mercado de futebol, já são intermediários credenciados, você está entendendo? Por isso que eu estou falando que você é um ponto fora da curva. Tá? Eu estou aqui de fora, eu acho que você não sabe a dimensão, você não sabe a dimensão que é isso. Eu estou com colegas aqui, colegas meus que são credenciados na CBF, foi na primeira prova, foi na segunda e não obteve êxito. E você aqui, sem conhecer nada de regulamento, igual você falou, seguir a risca, Mônica. Eu vou seguir, porque, tipo assim, né? Ela é a profissional. Ela sabe o que ela tá falando, então eu vou seguir. Se ela tá falando que vai funcionar, então eu vou fazer tudo que ela... Oi, você fez tudo. Cara, eu tô... Olha, Mônica, você tá de parabéns. Você tá de parabéns. Obrigado, Mônica, obrigado mesmo. Como eu disse, vamos dizer assim, rasgar elogios, mas eu que agradeço pelo direcionamento que você me deu como estudar, porque de fato, como você falou, eu não sabia por onde começar. Eu não sabia por onde começar. Foi por isso que eu fiz uma pesquisa com quem eu ia fazer o curso, com quem eu ia seguir, para de fato eu mergulhar no que essa pessoa ia passar para mim. Por exemplo, eu hoje, Mônica, eu sou graduado em licenciatura em História, né? Então, eu adoro ensinar, eu gosto de ensinar. Eu não fiquei em sala de aula porque eu tinha outras coisas para se fazer, aí eu não fui para a sala de aula, mas fui convidado. Eu tinha projetos para dar aula, assim, como eu gosto de música, meu projeto era aceito porque era tudo com o violão, era sempre para inovação, etc. Tal. Então, mas eu comecei a me desanimar com a sala de aula. Então, como assim desanimar? Com a perspectiva de que pessoas não queriam aprender. Adolescentes, eu já dava para adultos, né? Não queriam aprender. Então, eu achava que eu não ia ser ali uma pessoa diferente para aquelas pessoas. Então, eu procurei uma outra forma. Mas eu sempre gostei de ensinar. Mas, como a gente fala que todo professor, para ser um professor, ele tem que aprender. Quando eu encontro uma pessoa, com toda a humildade que eu estou falando para você, quando eu encontro uma pessoa que sabe ou que demonstra saber o que está falando, aquela pessoa tem toda a minha atenção, tem todo o meu ouvido, para que justamente eu possa aprender e que isso venha contribuir para mim lá na frente. E foi isso que aconteceu. Foi eu encontrar justamente esse projeto de trabalho que você realmente aí faltou e fez disponibilizou para a gente como aluno, e para mim em especial. Você falou, Mônica, você falou assim, você não sabe a dimensão ainda. A gente, a galera sempre fala, né? A ficha não caiu. Mônica, a ficha não caiu ainda. A ficha não caiu ainda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu estava aqui em casa, que eu fui olhar, o dia que ia dar o resultado era uma quarta-feira da prova. Disseram que na quarta-feira seria o resultado. Então, na terça aqui, chegou o resultado para mim, mas eu só fui abrir justamente à tardezinha. E quando eu abri, que eu vi ali o resultado de exame aprovado, deixa eu te dizer uma. Eu estava na frente de casa, né, sentado aqui, olhando aqui o celular, o e-mail, aí me faltou as pernas, você acredita? Eu fiquei sem pernas, eu digo, não acredito, cara. Aí bateu aquela coisa nas pernas, eu queria me levantar para entrar e não tive como. Eu digo, nossa, cara, não acredito, cara, eu passei, cara. Ali eu comecei a agradecer a Deus, porque é óbvio que sem esforço a gente não é abençoado. A gente tem que se esforçar para que justamente a bênção venha. Mas aquilo ali
foi uma prova de que realmente Deus estava comigo. Se não fosse Deus, eu não teria chegado a essa aprovação, porque quando eu falei assim, Mônica, que você foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida, foi porque justamente eu estava assim imbuído, porque como você falou, e eu sei, eu sabia, eu não sabia de regulamento, nenhuma coisa de artigo, disso, daquilo, eu não sabia. Então, lá atrás eu já tinha colocado um áudio para você parecido, foi porque ali eu percebi que eu digo aqui, essa pessoa foi realmente colocada no meu caminho para realmente me abençoar. E foi assim. Tanto é que quando aconteceu, eu mandei o áudio novamente. Porque realmente foi fantástico o seu projeto. E eu segui a risca. É isso que eu queria dizer para todos vocês. Que queiram ser aprovados. Como eu fazia, você perguntou para mim, Divaldo, como você estudou para você dar a dica? Vou dar uma dica, Mônica. De manhã eu acordava... Vou gravar aqui para você. Vou gravar você falando a dica. Pode falar. Tá. De manhã eu acordava, levava o meu guri para o colégio, né? Aí deixava tudo pronto, eu ficava ali, tomava o meu café e ficava ali de manhã, né? De 7 horas da manhã até as 9 horas. Ali eu fazia questão de assistir uma aula completa de um livro completo. Depois eu saía tal, ia resolver algumas coisas com relação ao futebol mesmo, porque a gente já tem uns 4 garotos jogando aqui na Paraíba, né, no Botafogo, em outros clubes, no Náutico. Então, eu saía sempre para estar resolvendo algumas coisinhas, etc. Quando voltava à tarde, de mais ou menos 5 horas até 7 horas, eu ficava ali novamente 2 horas com a apostila e o notebook. A apostila e o notebook. E quando era noite, aí ele dava ali aquela relaxadazinha e tal. Quando dava 10 horas, que não tinha um futebol, né? Tendo futebol, foi ali na quarta-feira, na terça-feira, dava aquele tempinho. Aí quando dava 10h30, que terminava ali o futebol, eu ficava de 10h30 a 11 horas ali, terminando o futebol, eu ficava até 1 hora da madrugada, 1h30. Aí ali eu voltava. A semana toda eu não fazia todo desse jeito no mesmo dia. Mas se eu não fizesse pela manhã, eu faria à tarde e à noite. Se eu não fizesse à tarde, eu faria de manhã e faria à noite. Porque eu fazia de um jeito, eu sentia a diferença que quando eu ia fazer já uma revisão, eu já sabia o que estava acontecendo. Estudando direto, né? Estudando direto. Parabéns. Estudando direto. Esse foi meu foco para passar, mano. Não, tá aí o resultado agora, né? Tem uma pergunta aqui para você, do Guilherme. O que você tem a dizer do curso? O que eu tenho a dizer do curso? Eu vou tentar resumir, né, o que eu já disse aqui. Esse curso que eu adquiri, porque você ainda conseguiu, vamos dizer assim, ampliar, né? Você ampliou. Você não só fez esse curso que eu adquiri, eu achei até assim, nossa, o curso ele é muito limitado. Eu não sei se você vai ver aí algumas coisas que eu perguntei, mas quando é que vai abrir essas outras questões, etc. Tal. Mas o curso foi tão programático que ele foi liberando os livros e as questões, tudo no tempo certo. Eu até fiquei agoniado de quando é que vai realmente ser liberado esse aqui. Às vezes eu terminava, né, e já queria passar para outro. Mas depois eu comecei, vamos dizer assim, eu acho que eles sabem o que estão fazendo. Porque também se a gente passar como um trator atropelando, a gente às vezes não consegue guardar nada, né? Por isso que eu acho que estão fazendo... porque cada regulamento a gente tinha um espaço ali de 7 dias para você poder estudar direitinho. Isso. E se tivesse ele todo liberado, a gente ia passar como um trator em cima, de fato não ia reter nada na mente, né? Então, eu disse, eu acho que é por isso que eles não liberaram de uma vez. Então, os pontos do curso foram sendo liberados aos poucos, desde o início. E isso foi importante, porque quando acontecia que eu lia
que não era liberado outro, aí eu disse, qual é o que eu vou revisar agora? Aí eu voltava, revisava aquele que eu tinha mais dúvida. Foi assim que eu fiz. Com relação, o que é que eu acho do curso? Olha, eu segui a risca. Para você saber o que é seguir a risca, né? É como eu passei aqui em detalhe. Até as dicas extracurricular que a Mônica passava para mim, eu anotava, entendeu? Para que justamente não ficasse me faltando nada. Até a dica de chegar um dia antes, para ter a tranquilidade de não ter nenhum atropelo, nenhum imprevisto, eu assim fiz, né? Para que realmente eu atingisse esse objetivo. E foi assim que eu fiz. Para Nossa, mim, o curso foi assim, fantástico, Mônica. ai, Fantástico. obrigada. Vou repassar aqui, a equipe está assistindo também. Muito obrigada mesmo, viu? Tem uma outra Ah, pergunta aqui da Alpha7 Sports. Perguntou onde você adquiriu o curso em espanhol. bom, é interessante a pergunta, porque já hoje eu agradeci. E é muito bom, até, eu falo, não porque assim, para mim vai descer, mas é muito bom a gente saber agradecer. É, eu comecei a fazer o curso, Mônica, presencial, né? Eu comecei a fazer o curso presencial. Só que eu observei que eu estava perdendo muito tempo, estava cansando. Por exemplo, eu saía para fazer o curso de 7 horas e até 9h30 da noite. Eu ia 2 vezes por semana. Podia ser 3, mas eu ia 2 vezes por semana. Mas mesmo assim, eu observei que depois de 2 meses, eu estava me cansando e não estava atingindo aquilo que eu acho que eu estava querendo pegar rápido. E como fazer? Eu disse, olha, eu vou partir para um curso online. Do mesmo jeito que eu achei o curso da Mônica, que foi para mim foi um achado, né? Eu vou procurar do mesmo jeito um curso também em espanhol. Inclusive, agradecer ele hoje, o professor André Siviero. Não sei se você conhece ele online, mas se colocar Não lá, conheço. Mas olha a dica aí, viu, pessoal? André, o quê? André Siviero. Siviero. É um brasileiro, mas que vive há muito tempo lá na Espanha. E hoje, inclusive, eu fiz um vídeo, aliás, não fiz um vídeo, eu agradeci, chamei ele, ele respondeu, eu agradeci a ele e tal, e ele até disse, você pode fazer um vídeo para mim, agradecendo, para eu colocar aqui como foi que você pegou rápido, etc. Tal. Eu me ative, Mônica, o curso dele é muito prático, você aprende muito rápido. Aí eu separei, eu digo, eu não quero falar, vamos dizer assim, como a gente fala, fluentemente o espanhol. A minha intenção no momento não é falar fluentemente espanhol. A minha intenção é aprender a ler o espanhol. Essa foi a minha preparação. Eu não queria ser fluente, até agora. Agora sim, agora eu vou terminar, inclusive, o curso, né? Mas Para você tá no nível, né? a questão que eu me ative foi essa, foi justamente aprender a ler em espanhol e entender. Aí foi aonde eu conversei com ele, chamei ele em vídeo particular, me atendeu, bacana mesmo, ele e a equipe dele, foi onde eles disseram, não, vai ter condições de você, daqui para lá, estar pronto. Eu procurei saber se estaria em condições de fazer uma prova em espanhol com 5 meses. Quando ele disse que daria. Excelente. Foi. Excelente. Sim. Ah, e outra coisa, eu vou querer meu vídeo também, tá? Tá. Tá certo, mano. Tá certo. Você Vou merece. querer meu vídeo também. Ah, obrigada, viu? Aí você pode falar o que você quiser. Falar, olha, encontrei a Mônica, igual você. Não, eu achei tão bonitinho. Você fala, nossa, Mônica, você para mim foi um achado, sabe? Então, sabe, uma coisa assim preciosa.
Ai, eu achei tão bonitinho você falar isso. Então, assim, faz um vídeo aqui para mim, manda no WhatsApp da minha equipe. Eu vou te passar aí o número, aí você manda. Que, nossa, eu vou ficar muito feliz mesmo. Eu Olha, vou divulgar aí em tudo quanto é lugar. E o legal que eu achei foi você falar, Mônica, eu passei e eu quero saber como que eu faço o vídeo para poder divulgar pro pessoal aí, para ajudar eles. Sabe? Você se preocupando com o próximo também, sabe? isso. Isso é muito bom. Essa é a minha intenção. E, Mônica, eu queria uma dúvida. O meu filho hoje é jogador, é profissional, é o goleiro do Sim. Náutico. Até fiz vídeo para você, né? É o segundo goleiro hoje do Náutico, tem 21 anos. E eu entrei, como eu estava dizendo, não só por conta dele, porque eu já vinha do futebol, eu, na realidade, que introduzi ele no meio do futebol, etc. Tal. Mas, para todo mundo pensar assim, não, é porque não quer abrir mão para um outro empresário, não quer jogar lá porque tem empresário assim, tem empresário assado. Não é bem assim. Em todo canto a gente vai encontrar pessoas do bem e também vai encontrar pessoas que às vezes não é tão bem assim com a gente, né? E eu encontrei pessoas assim, nesse meio que eu fui daqui para Recife, de Recife para o Rio, do Rio para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para Minas Gerais. Eu fui tentando conversar com diversas pessoas do meio e eu sabia ali fazer a leitura, né, com relação a justamente um empresário legal, um empresário que gosta de dar justamente aquele apoio, aquela guinada no jogador, aquele incentivo de verdade e aquele que trabalha sem a ética do futebol. Eu encontrei também, né? E eu gostaria de citar, inclusive, aqui um que eu também já agradeci, e ele, inclusive, postou lá de Minas Gerais, o Marlon Maranhão, que quando eu estava ali, estava indo no Flamengo, que ele já estava no Flamengo, e ele começou a conversar comigo tal, aí eu já estava ali mais ou menos, já estava indo para o Internacional, aí eu coloquei assim ele numa pauta, é mais um que está querendo trabalhar, mas às vezes não é assim, você só pode dizer isso depois que você conhecer a pessoa. E depois que eu conheci esse amigo, hoje é meu amigo, Marlon Maranhão, que atua em Minas Gerais, ele até eu comentei com ele a seu respeito, ele disse que já ouviu falar muito já de você, né? Tomara E que seja foi coisa uma pessoa... boa, né? Que Sim, ele ouviu falar de sim. mim. Ainda bem, Foi sim. graças a Deus. Foi sim. Foi que, inclusive, um advogado dele também foi quem também deu uma dica para a gente lhe seguir, etc. Tal. E esse camarada em Minas Nossa, Gerais, esse meu amigo... rapidinho, antes de você continuar, desculpa aí, tá? Eu não gosto de me intrometer assim, não, de interferir na fala, mas assim, só para eu não perder o raciocínio. Eu cheguei no dia da prova, eu fui fazer, vieram tantas pessoas falar comigo, nossa, eu te sigo, Mônica, não sei o quê. Eu fiquei assim, gente, será que eu tô famosa e não estou sabendo? Aí vem você agora, tá aqui um advogado pediu para poder me seguir, não sei o quê. Sabe? Eu acho isso tão chique, assim, porque, eu não sei falar. Eu fico assim, maravilhada com as coisas que Deus faz, entendeu? Porque eu sempre prezo as pessoas não ficarem passando perna na outra, sabe, né? Golpe, dando golpe aí. Eu gosto de Sim, trabalhar certo dentro da norma e não enganar ninguém. Igual, por exemplo, teve um nosso projeto de intercâmbio esportivo que nós estamos levando jogadores para fora. O eu jogador achei chegou, fantástico. você está acompanhando isso aí? Aí ele fez a avaliação, nós fizemos a avaliação, a gente cobra para poder fazer a avaliação, para custear tudo, claro. E aí, o pessoal pensa assim, nossa, não vai dar certo. Só está fazendo avaliação para arrecadar dinheiro, né? Tanto é que eu tive prejuízo nas 2 seletivas que eu fiz, tá? E o povo está pedindo para eu fazer mais, eu não estou querendo fazer porque só prejuízo, até agora. Porque assim, eu não fico visando, nossa, eu vou lucrar, Não, eu quero saber quem que eu vou levar para a Europa, para eu poder fazer negócio. É Sim, assim que eu não estou... sim. Faz um seletivo aqui,
Eu só se vier mais jogadores aí, talvez tenha um lucro. Mas do jeito que foi, 30 jogadores ali, não tive lucro. Mas a experiência que eu tive foi excelente, sabe, Edivaldo? E aí foi esse jogador agora para a Europa agora, e o pessoal tá querendo agora ir para lá. Você tá entendendo? Porque, tipo assim, até acontecer, as pessoas É, pensam, nossa, tá, é falcatrua, é isso, é aquilo. Não, mas a questão é a seguinte: se você faz um trabalho bem feito desde o início, você colhe o fruto. E nós, desde o ano passado, que nós começamos a fazer essa seletiva, e agora que nós estamos começando a encaminhar jogadores para fora desse projeto novo, sabe? Então, assim, é sim. fruto, não vai ser de uma hora para outra. Igual você iniciou lá no início do ano, desse ano. Está colhendo fruta agora em setembro, 9 meses depois. Você está entendendo? As pessoas são muito imediatistas. Então, eu cheguei no meio do futebol trabalhando quietinha, caladinha, com poucos jogadores de qualidade e sendo transparente. A pessoa, mas o outro empresário falou isso. Não, eu faço assim, o trabalho é assim. Se quiser trabalhar comigo, é assim. E eu vou ser transparente com você. Então, assim, quando você vem agora, onde o ponto eu quero chegar, fala, nossa, o advogado lá dele pediu para a gente poder te seguir e tal. Então, isso é fruto de um trabalho aí que eu comecei lá atrás, 5, 6 anos atrás, sabe? E eu fico muito feliz com isso, sabe? E era só para falar isso, mas continua aí. Aí você Não, foi com esse foi, amigo, foi assim é porque eu mesmo, fico né? empolgada. Foi assim mesmo, né? Então foi quando eu estava ali para fazer ali aqueles primeiros passos para fazer o cadastro, né, na CBF, aonde você precisa de levantar aquelas certidões, né, para você se cadastrar na CBF, certidões negativa, vários tipos de certidões, a parte financeira, né? Toda aquela parte para você levantar, para você ingressar e dar entrada na CBF para se tornar o intermediário, não é isso? Então, esse meu amigo, ele foi uma das pessoas que ele me ajudou bastante. Só que a gente não concluiu o processo. Aí ele me passou, vou te indicar o advogado, tá? Eu já faço alguns trabalhos com ele e tal. Aí eu terminei o processo justamente com ele, né? E depois que eu terminei esse processo justamente com ele, que foi o Vinícius, aí eu saí perguntando a ele algumas questões, né, com relação, eu já queria ali o regulamento, já queria coisas do regulamento, eu já estava, vamos dizer assim, eu já estava com sede, né, do regulamento, de entender as coisas e tal. Aí ele me passou algumas coisas, aí quando foi depois de Edivaldo, eu vou te passar aqui uma pessoa aqui para tu dar uma olhada. Aí me passou o seu link do seu Instagram, né, o seu endereço. Aí eu disse, legal, beleza. Eu não entendi muito, né? Mas ele com outro serviço, mal ocupado mais numa outra área, de que essa sua área, a sua área é mais voltada, justamente diferente. Aí acho que ele fez, vou indicar aqui para Edivaldo, foi como se ele tivesse, segue ela aí, que ela aí sabe. Foi dito feito. Aí foi quando eu comecei a investigar alguns, etc. E aí foi. Eu fui a selecionada. Tá aí, Edivaldo? Então, sim. Ah, tá. Ah, então fui a selecionada aí, né? Muito bom. Olha, eu quero agradecer muito, tá? Vou te pedir aí o vídeo. Aí eu vou te passar o número. Pode falar o que você quiser, tiver no coração, porque vai ser muito bom aqui para nós. E eu quero te agradecer muito mesmo. Se não tiver ficado salvo aqui a nossa live, nós vamos fazer semana que vem, tá? Legal. Fechado? Certo. Tranquilo, não tem problema nenhum. Eu O que eu faço? que agradeço. Gente, já chego, já falo, ó, se não der certo aqui, porque foi muito boa a nossa live. Tenho certeza que o pessoal aprendeu. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, já deixa aí o sim, nossa, muito bom. Sabe por quê, Edivaldo? Vamos fazer até uma live semana que vem para falar mesmo objetivamente das dicas da questão que você pegou para poder aprender como resolver uma questão rápido.
Vamos falar mais sobre isso, porque aí eu vou chamar mais pessoas, vou chamar outros agentes também, outras pessoas que estão querendo fazer, porque além da sua história ser muito motivadora, você Sim. é aqui um exemplo, e eu sempre vou estar falando de você aqui, viu? Você Ah, autoriza eu estou falando de você? fique à vontade, Mônica. Eu que agradeço você falar de mim, Mônica. Ah, é coisa realmente de papai do céu. É coisa de Fique à Deus. vontade. E É isso mesmo. que cai a ficha aí para você que você é um agente FIFA, sabe? Não é qualquer pessoa. E outra coisa, daqui a pouco vai sair aí quantas pessoas se inscreveram no mundo todo e quantas passaram, e você vai ver o quanto que você é vencedor. Sua ficha tem que cair porque você, sabe aquela pessoa que Deus destaca ali, fala, meu filho, você agora é o destaque e agora é com você. Então, faça Amém. acontecer, chegue no futebol, igual você está sempre fazendo seu trabalho muito bem feito, ajude as pessoas, o que você puder fazer para poder agregar, do jeito que você sempre faz, porque tem um projeto aí excelente, faça acontecer agora. Deus está falando o seguinte, está aqui, meu filho, agora é com você. E eu estou muito feliz, tá, por tudo. Estou feliz pelo seu tempo aqui conosco. Quero agradecer, quero que Deus abençoe muito a sua carreira como agente de futebol da FIFA. Você agora é licenciado. Aproveite, né? Aliás, não esqueça, Edivaldo, que tem que cumprir todo o curso lá da capacitação profissional, tá? Qualquer dúvida, você me chama aqui também. É, Porque nós não vamos deixar a peteca cair, não, como minha avó é. dizia. Porque nós estamos aqui para manter a sua licença e qualquer dúvida, eu vou estar aqui para poder te apoiar, você realizar esses cursos, ganhar os créditos aí e continuar fazendo a sua carreira e com isso, né, ter um retorno aí, colocando jogadores aí em vários clubes, fazendo negociações fora. Agora é pensar grande, ir para fora, Portugal, Espanha, e ganhar em euros, dólares, e vamos embora, tá bom? É tudo o que eu te desejo do fundo do meu coração. E eu tenho muito orgulho de você, tá bom? Eu que agradeço a você. Falar nisso, antes de agradecer, dizer, ó, o passaporte já está pronto, tá? Ah, gostei, viu? Pronto. Ah, tá Ah, pronto. e Ah, outra isso aí. coisa, precisar aí de advogado para ir junto, fazer negociação, ó, estamos aqui para contratar, viu? Disso. Eu sei disso, é por isso que eu falei, vamos sim, e eu não iria procurar, uma outra pessoa se não fosse justamente a pessoa que realmente começou ali tudo, e eu sabendo que você nessa área realmente é fantástica, já está dito, nós vamos precisar mesmo, e eu espero que apareça bastante trabalho, não só para mim, para eu também passar para você. Não, e eu vou te indicar aqui. O Ah, pessoal fala, você conhece algum agente FIFA? Sim, conheço, Edivaldo, pode ir lá falar com ele. Já tem uma pessoa amém. aqui me procurando, falei, fala lá com ele. É assim que começa, Edivaldo, é network. Agora você está num patamar que poucas pessoas têm. Não, é outro nível. Outro nível. Você pode, ó, entrar nos jogos. Não, eu posso entrar aqui no jogo, tal, sou agente FIFA, eu quero acompanhar. Pessoal, você vai fazendo seu network, você assiste o jogo, vai para Sul-Americana, Libertadores e vamos embora. Tem que pensar alto. Tem muita coisa boa para você no mercado de futebol. Agora é você ir atrás e conquistar, tá bom? Com certeza. Eu quero agradecer a você mais uma vez, agradecer por tudo. E se tiver outra live, estarei aqui à sua disposição. Qualquer dúvida com relação aos seus alunos, com relação a isso aí, eu estou aqui também para realmente conversar. Eu sei que realmente Deus foi misericordioso comigo, né? Eu tenho a agradecer a Ele pela bênção que Ele me concedeu de primeira, assim, desta forma. E eu sei que é uma bênção especial, como você aí realmente clareou tudo para mim, mesmo eu já sabendo, né? Não é para todos. E eu fui, vamos dizer assim, um escolhido para trabalhar aqui na minha área, uma área também muito carente, também de muito talento, né? E que a gente realmente possa dar continuidade, que eu possa dar continuidade a esse trabalho. E eu espero realmente, de fato,
poder contar com a sua ajuda profissional, tanto na parte do conhecimento do jurídico, né? Tanto na outra parte. Ou seja, se você precisar e eu puder fazer alguma coisa, eu estarei aqui, porque eu sei que eu vou precisar sempre de você. Muito obrigado por tudo. Obrigada por tudo também. E eu vou precisar de você sim, viu? Também, nós estamos juntos. Ó, fica com Deus. E semana que vem, não dando certo aqui, nós vamos fazer, mas vamos fazer várias outras também, né? Não tem problema não, tá bom? Muito obrigada, estou muito feliz. Manda um abraço aí para sua família, para seu esposo, para sua esposa, para o seu filho, tá? Que ele continue nessa carreira brilhante aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, mano. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, Mônica.